O Conselho Federal de Medicina lançou o Atesta CFM, uma plataforma digital para coibir a emissão de atestados médicos falsos. Já disponível no site da entidade, também por aplicativo, esse é um serviço gratuito que tem uma versão para o médico, uma versão para o paciente e uma terceira versão para a empresa, que recebe esse atestado do funcionário. Os testes começam a ser feitos em novembro e a partir de março de 2025 o uso será obrigatório. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto? Nossa convidada é a doutora Andressa Toledo. Ela é advogada do escritório Coziref e Toledo, que é especialista em oferecer soluções jurídicas de excelência para profissionais de saúde, hospitais, clínicas, empresas em questões trabalhistas e está muito por dentro desse assunto que vem para dar mais segurança aos médicos, aos pacientes, à empresa. Quem é que ganha com uma plataforma como essa, doutora Andressa? Muito bom dia, prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Heitor. O prazer é todo meu, poder contribuir um pouquinho aí para todos os ouvintes. Um pouquinho de conhecimento jurídico, sem muito juridiquês, né, para que todo mundo possa entender aí o que é essa plataforma Atesta CFM. É uma plataforma onde todos os atestados, ali inclusive os ocupacionais, estarão gerenciados por esta plataforma, né? Então, o paciente, o médico e a clínica terá acesso a essa plataforma, onde os atestados estarão lá. Isso também auxilia muito na questão da falsificação do atestado, porque uma vez digital e uma vez com certificado digital, isso coíbe a divulgação de atestado médico, o que protege o profissional médico, bem como também deixa em alerta o paciente, até mesmo o empregado, quando precisa desse atestado e a empresa exige, obviamente, um atestado válido. Os primeiros testes realizados em novembro já havia previsão para acontecerem e com a implementação em março de 2025. Mas no meio do caminho surgiu um episódio que tomou conta do noticiário político, do noticiário no Brasil todo, que foi no fim do primeiro turno das eleições municipais em São Paulo, quando, segundo a Polícia Federal, a Polícia Civil, um laudo falso foi apresentado pelo candidato Pablo Marçal para acusar o então adversário Guilherme Boulos de uma internação e um surto psicótico que não aconteceram. Casos como esse ficam mais difíceis de ocorrerem a partir de uma plataforma digital como essa, doutora? Acreditamos que a partir do momento, né, que essa plataforma, em março, né, de 2025, será obrigatória, a gente espera que esse movimento de divulgação de atestado falso seja diminuído, né? O que ocorre muito é que é o seguinte, essa plataforma, os atestados estarão lá, mas o paciente e todos os envolvidos terão acesso, mas isso ainda não impede de pessoas mal intencionadas darem um jeito de alterar esse atestado. Porém, diante de uma certificação digital fornecida por essa plataforma, obviamente que a pessoa de má fé ficará absolutamente limitada. Então, sim, é um ponto muito positivo para todos os envolvidos, o profissional médico e o paciente. Para a gente entender na prática, então, doutora Andressa, digamos que eu vá me consultar a partir de março de 2025 e precise, portanto, de um atestado médico para apresentar à empresa em que eu trabalho. Como é que vai ser o procedimento? Não vai ser mais entregue o papel físico? Como esse paciente poderá ter acesso? E o sistema já está preparado para tantas demandas? Olha, se o sistema está preparado para tantas demandas, acredito que todo mundo vai saber disso juntos, né? Muito semelhante, eu acredito, quando surgiu o e-social, né? Com todas aquelas informações digitais. Sobre o atestado físico, ele é uma exceção. A regra mesmo é que esse atestado exista de forma digital e a empresa, né, aceite assim dessa forma.
O que acontece muito, por exemplo, vou citar um exemplo até de concurso público. Pode ser que determinado concurso público exija que esse atestado seja físico. Então, a própria legislação traz algumas exceções dentro de um justo motivo para que esse atestado seja físico, mas a regra geral é que seja digital e esperamos que o sistema suporte todas as demandas, mas acredito que no início pode ter uma instabilidade no sistema, muito semelhante ao que foi o e-social, porque hoje, você como paciente, eu como paciente, os médicos todos, estão muito acostumados com o físico, embora já exista o prontuário digital. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta nova e que traz inovações. Então, pode ser que aconteça aí uma instabilidade, mas acredito que é um período que vai trazer muitos benefícios para todos os envolvidos. Nós estamos conversando com a doutora Andressa Toledo, advogada do escritório Coziref e Toledo, a respeito dessa novidade que virá a partir do ano que vem, com testes já sendo realizados em novembro desse ano, atestados e laudos médicos que começam a ser emitidos digitalmente em novembro. A senhora entende que há outros caminhos também que possam ser percorridos para que a medicina seja cada vez mais digitalizada, e eu digo isso de maneira também no aspecto jurídico de proteção aos médicos, de proteção aos pacientes? Há outros caminhos a serem percorridos ainda para usar a tecnologia a favor, doutora? Eu acredito que sim, mas antes mesmo que se aplique, né, uma tecnologia de ponta para que se evite a disseminação errônea, né, de notícias que sequer existiam ou situações que não existam, é necessário que exista uma conscientização sobre a divulgação de informações. Porque de nada adianta existir um sistema de ponta se ainda continuar com essa cultura de divulgação de informações, e ainda que fossem verídicas, são informações sigilosas, que não devem estar circulando nas redes sociais. Então, acredito que é muito importante a gente também retornar um passo para que os pacientes, o profissional médico, a mídia, todos os envolvidos entendam que a relação médica e paciente, os dados ali médicos, eles são sigilosos e eles possuem proteção específica pelo órgão de classe, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é interessante a tecnologia de ponta, mas é interessante também a conscientização quanto à divulgação dessas informações. Nós conversamos com a doutora Andressa Toledo, advogada do escritório Coziref e Toledo, aqui no nosso Manhã Bandeirantes.